calendário para prevenção de pragas, aqui carinhosamente chamado crono preventivo, o seu cronograma para prevenção. Sua rosa do deserto precisa de um, porque sim, é possível cultivar rosas do deserto sem pragas. Prevenir é melhor do que remediar. Certamente você já ouviu essa frase. E ela é muito verdadeira também no nosso cultivo de rosa do deserto. Faz muito mais sentido e é muito mais inteligente a gente prevenir que pragas e doenças cheguem do que a gente esperar elas chegarem para depois tratar, não é mesmo? Um grande problema na prevenção de pragas e doenças é saber qual produto usar, porque hoje no mercado tem uma infinidade de inseticida, de acaricida, de fungicida, do cida tudo, que a gente chega a ficar confuso. Mas a maioria desses produtos serve para controle, para tratamento da praga ou da doença. Ou seja, para acabar a praga que já está ali presente. Não é o nosso caso aqui. Hoje o que a gente vai ver é a prevenção, é impedir que a praga chegue. Então, esqueça todos esses produtos aí que você possa ter pensado. Se você já está sofrendo com ataque de pragas aí na sua coleção, dê uma olhada na playlist Pragas e Doenças aqui do canal. E aproveite para se inscrever, porque a gente está sempre alimentando a playlist, sempre entrando novos vídeos. E assim você vai conseguir acabar com a praga que já está instalada. O nosso vídeo de hoje não é para acabar a praga, é para impedir que elas cheguem. Embora algumas técnicas que a gente vai utilizar aqui possa também servir para o controle de pragas. Eu sou Thaís Menolidi, engenheira agrônoma. Se você ainda não me conhece, é um prazer ter você aqui. Se você já é freguês do nosso canal, é um prazer te ver aqui de novo. Olhe se você já está inscrito, porque muita gente passa por aqui e se esquece de se inscrever. E se esse assunto lhe interessa, já deixa aí o seu joinha, o seu curtir e bora aproveitar para hypar esse vídeo. E bora lá! Você pode usar uma técnica isoladamente ou algumas ao mesmo tempo. Mas é claro que se você conseguir montar um sistema completo de prevenção, vai ser muito mais eficiente. Um detalhe, nosso crono preventivo serve para todos os cultivos. A prevenção de pragas é a única coisa dentro do universo das rosas do deserto que serve para todos os cultivos. Não depende de quantas plantas você tem, de qual clima você está, da sua rotina de tutor, não depende de nada. Todo mundo precisa prevenir pragas e todo mundo pode usar esse crono preventivo. O nosso crono preventivo só depende da sua disciplina e do seu entendimento da importância de se prevenir as pragas. Semanalmente, pelo menos um banho completo por semana. Se você ainda não incorporou o banho completo na sua rotina, comece com uma vez por semana. Depois de uns 3 meses, ou se hoje você já tem o hábito de um banho completo por semana, aumente para 2. É suficiente. Mas se você tem poucas plantas ou muita paciência, depois que suas plantas estiverem adaptadas a 2 banhos completos por semana, você pode, inclusive, fazer de cada rega um banho completo. Se elas estiverem adaptadas, nenhum problema. Como é o banho completo? Você vai direcionar um jato d'água em cada folha, frente, verso, caudex, caule, inclusive botões e flores, se a sua planta já estiver adaptada. Se você vai começar agora o banho completo, evite o jato nos botões já desenvolvidos e nas flores, porque possivelmente ela vai tomar um susto e vai abortar. Mas se você já tem o hábito e sua rosa do deserto recebe jato mesmo no botão pequenininho, ela vai entender que está tudo bem e não vai abortar. Claro que a gente não está falando aqui de uma mangueirada de bombeiro, mas também não dá para ser aquele chuveirinho fraquinho, sem nenhuma pressão de um regador, por exemplo. A não ser que você venha com os dedos limpando folha a folha. O ideal é que você consiga colocar um jato, seja apertando a ponta da mangueira, seja com um pulverizador, que tenha uma mínima pressão, suficiente para tirar, por exemplo, a poeira da folha, mas que não arranque a folha. Se tiver folhas amarelando e quando você bate o jato, essas folhas caem, beleza, não tem nenhum problema, essa folha já ia cair, mas tome cuidado para não deixar as folhas caídas em cima do vaso, no substrato, porque aí sim, elas podem começar a apodrecer, virar um foco de fungo, pode vir a apodrecer a sua própria planta. Belezinha? Observação. Se sua região faz frio ou está numa época fria, naturalmente suas regas vão ser mais espaçadas. Então, faça a rega já
com o banho completo, seja uma vez por semana, seja a cada 10 dias, eu não sei qual é a sua frequência de rega aí, de acordo com o seu frio, mas que seja logo de manhã, para dar tempo da planta secar e ela não passar o frio da noite ainda muito molhada. Se for frio a ponto de gear, aí suspenda o banho completo. Espere a primavera. Quinzenalmente, a cada 2 semanas, mas de forma alternada, você vai aplicar óleo de nim, que é um repelente incrível, afasta mais de 300 insetos e também os ácaros, e água oxigenada volume 10, que é incrível para manter fungos e bactérias do mal longe de nossas rosas do deserto. Então, associando água oxigenada com óleo de nim, não juntos, eu vou explicar como é que faz. A gente consegue uma barreira quase impenetrável para a maioria dos problemas que a gente pode ter com a rosa do deserto. Insetos, ácaros, fungos e bactérias. É interessante ter um dia na semana, preferencialmente para você fazer esse manejo. Então vamos pegar aqui como exemplo o sábado. Em um sábado você vai aplicar o óleo de nim. No sábado seguinte você aplica água oxigenada. Quando chegar no terceiro sábado, que está dando 15 dias do óleo de nim, você repete o óleo de nim. No sábado seguinte, completando 15 dias da água oxigenada, você aplica a água oxigenada. Se por aí é muito raro ter pragas, você pode usar esse mesmo esquema espaçando mais. Então, ao invés de fazer uma semana óleo de nim, na outra água oxigenada, você pode aumentar para 15 dias. Então, você aplica o óleo de nim, passa uma semana sem aplicar nada, na seguinte você aplica água oxigenada. Uma semana sem aplicar nada, na outra, completando um mês do óleo de nim, você repete o óleo de nim e depois ali de 15 dias você volta à água oxigenada, ok? Observações. Óleo de nim diluído conforme o fabricante orienta. A quantidade de óleo a ser diluído em água varia conforme a marca. Pode ser 2 ml, pode ser 3, pode ser 5. Você precisa ler o rótulo. A água oxigenada é líquida, transparente. Água oxigenada para limpar ferimentos da gente. Nada de usar água oxigenada cremosa de cabelo, seja que volume for. Vou deixar link desses produtos que eu estou falando na descrição do vídeo. Você clica no título do vídeo, vai abrir a descrição e lá vai ter uns links da Amazon. Se quiser comprar por esse link, pode, e eu agradeço, porque é uma forma de você também apoiar esse canal. Mas se você não quiser comprar pela internet, olhe qual é o produto, abra o link, vá lá, veja qual é o produto e compre aí na sua cidade se você preferir. Não importa a marca, importa o produto. Água oxigenada líquida, 10 volumes. E o óleo de nim pode ser pronto para uso, mas o concentrado rende muito mais, só que você precisa preparar conforme o fabricante orienta, ok? Essa duplinha, óleo de nim, água oxigenada quinzenal ou mensal, conforme aí sua intensidade de pragas, e o banho completo semanal, já são praticamente impenetráveis para pragas e doenças. É o mínimo para o nosso crono preventivo funcionar, mas tudo nessa vida pode melhorar, não é mesmo? Então, se você quer um sistema perfeito aí na prevenção de pragas e doenças das suas rosas do deserto, bora ver alguns pontos do manejo que são importantíssimos na chegada ou não das pragas e doenças na sua coleção. Ventilação. Deixe suas plantas em local ventilado. Um lugar sem circulação de ar ou muitos vasos amontoados um por cima do outro favorece demais a incidência de pragas. Esse é um ponto crucial, mas que nem sempre é levado em consideração, principalmente para colecionadores que agem muito por impulso. Então sai comprando loucamente as plantas lindas que vê ou que estão em promoção. E aí quando elas chegam em casa, não calculou antes o espaço que elas precisariam e aí precisa colocar um vaso em cima do outro, precisa encostar no muro, na parede. Mas o bom colecionador, o colecionador consciente e responsável precisa ter em mente que é melhor ter menos plantas saudáveis que ele dá conta de cuidar do que um monte de plantas doentes e cheias de praga. O mesmo vale para o sol. Rosa do deserto que não recebe sol suficiente fica frágil, fica debilitada, suscetível ao ataque de pragas. Então, se você mora aqui norte, nordeste, centro-oeste, se na sua região a insolação é forte, pelo menos de 4 a 5 horas, um turno inteiro de sol direto na planta.
Se você está mais para o sul, sudeste, o seu sol é mais fraquinho, pelo menos 6 horas de sol direto na planta. Não é a luz solar, é o sol batendo na planta. Eu tenho ainda 2 práticas para passar para você, muito importantes na prevenção de pragas e doenças. Mas antes, eu preciso falar de um ponto crucial, importantíssimo, que na maioria das vezes define a presença ou não das pragas e doenças. Eu já falei em vários vídeos, mas vou sempre repetir, que é o desequilíbrio nutricional, principalmente pelo excesso de fertilizantes químicos. De longe, esse é o principal culpado para atrair as pragas para as nossas rosas do deserto. Os fertilizantes químicos dão resultado? Dão, e dão rápido, se forem usados corretamente. Mas o que acontece é que muitas pessoas usam conforme orientação de sua própria cabeça, sem nem se dar o trabalho de ler o rótulo, e o desequilíbrio que causa nas rosas do deserto é alucinante, sendo uma consequência inevitável o ataque das pragas. E o pior é que quando as pragas chegam, muito possivelmente a pessoa vai atrás de um defensivo agrícola, o chamado agrotóxico, para combater aquela praga, e esse agrotóxico vai desequilibrar ainda mais a planta, e aí a pessoa acha que ela ainda está fraca e vai adubar mais, vai botar mais fertilizante, e aí vem mais praga, e aí vem mais agrotóxico, e aí vem mais praga, e aí vem mais adubo, e vira um ciclo infeliz e interminável. Essa dobradinha fertilizante agrícola e agrotóxico é uma bomba relógio que em poucos dias vai explodir. Se não levar sua rosa do deserto à morte, na melhor das hipóteses, vai apenas atrair as pragas. Aí nem o nosso crono preventivo vai ser capaz de impedir que as pragas ataquem. Minha recomendação, manere na adubação. A gente já tem o crono nutritivo, que é o calendário de adubação durante o ano que a gente deve fazer na nossa rosa do deserto. E eu sempre vou te dizer que prefira um único adubo, que já seja completo, que seja específico para jardinagem amadora, que é aquele fertilizante adequado para as plantas ornamentais que convivem com a gente no nosso jardim, no nosso quintal, na varanda. E abra mão dos fertilizantes agrícolas, que é um uso que precisa de um acompanhamento técnico, que deve ser feito numa produção profissional, no meio rural, porque mesmo que imediatamente ele dê um resultado, a longo prazo, as consequências podem ser bem danosas para a sua rosa do deserto. E nunca esqueça que a rosa do deserto não é uma planta anual, como o feijão, como o milho. A rosa do deserto é uma planta que vai durar décadas com você. Então a gente precisa sim pensar a longo prazo quando a gente está falando de rosa do deserto. Para quem está começando a cultivar, eu recomendo demais que use adubos orgânicos, porque esses muito dificilmente você vai intoxicar sua planta, você vai queimar raízes, e mesmo que você pese um pouquinho na mão, nada de grave vai acontecer com sua rosa do deserto, ao contrário de um fertilizante químico, onde às vezes 1 grama a mais pode causar um grande estrago. Se você não abre mão dos fertilizantes químicos, prefira um fertilizante próprio para jardinagem amadora, de preferência específico para a rosa do deserto, que seja completo, ou seja, que tenha os 14 nutrientes que a planta precisa, os macro e os micronutrientes, e use exatamente como o fabricante recomenda. Não invente dose, não invente frequência, não invente modo de aplicação. Leia o rótulo e use exatamente como o fabricante recomenda. Ainda assim, a cada 3 meses, substitua uma adubação que você faria com um fertilizante químico por um orgânico, seja bocache, seja farinha de osso ou até os 2 juntos, para salvar o seu substrato. Eu vou facilitar a sua vida colocando alguns aqui na descrição também, se você insiste em usar os fertilizantes químicos. Lembrando que a cada 3 meses, faça uma aplicação de um adubo orgânico. Isso com certeza fará toda a diferença, não só na saúde, como na prevenção das pragas aí na sua coleção. E os outros 2 pontos que eu queria trazer para a gente concluir o nosso crono preventivo não são obrigatórios, mas contribuem demais quando a gente fala de um sistema de prevenção, que é o uso de armadilhas entomológicas, onde eles têm o
poder atrativo, principalmente para insetos. Ela tem uma cola onde o inseto fica ali grudado, literalmente, então ele não consegue chegar na sua rosa. Se você tem muitas plantas ou ao redor da sua casa tem muitas plantas, é importante que você use, além do óleo de nim que vai repelir, também a armadilha entomológica. E o outro ponto é para quem tem suspeita de vírus do mosaico aí na sua coleção. É totalmente possível a gente conviver com o vírus, controlando para que ele não se dissemine na sua coleção. Se você tem alguma planta aí com suspeita de vírus do mosaico, é imprescindível que a sua prevenção de pragas seja eficiente, porque o inseto ou ácaro que pica uma planta contaminada e vai picar outra planta saudável, ele pode ser um vetor do vírus. É uma proporção pequena? É, mas existe a possibilidade, então não vamos facilitar. Se você tem planta com suspeita de vírus, mantenha ela um pouco mais afastada, se você tiver espaço, e nunca compartilhe as mesmas ferramentas, principalmente ferramentas de corte, estilete, canivete, faca. Nunca passe em uma planta que você suspeita que tenha vírus e use essa mesma lâmina em uma planta saudável, ok? Esse é nosso esquema, nosso crono preventivo. Passei aqui um sistema completo, que inclusive é o que eu uso aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo e todos os dias na comunidade mais florida aqui do YouTube. Um cheiro, bora florir o nosso mundo.